Fala galera, vamos lá para a segunda tentativa de gravar o vídeo da 16ª semana no Retrovisor. Vou começar com um assunto que puta, né, era tudo que a gente não queria mais estar falando, que é a pandemia. E agora, mais até do que no ano passado, ela está ameaçando mexer com o equilíbrio competitivo na hora H, na hora dos playoffs. Nesse mês de dezembro a gente já teve mais de 400 jogadores. Hoje segunda-feira, teve mais 90 e tantos. E isso é quase que o dobro de todo o campeonato do ano passado. Ou seja, a gente está entrando na reta final com os casos só subindo. E a gente já viu nas últimas duas rodadas alguns exemplos de time tendo que passar por isso. Nessa aqui, alguns até venceram, como por exemplo o Colts, que né, ganhou dos Cardinals com a linha ofensiva detonada, Kansas City sem o Kelce, conseguiu ter o Rio de volta, mas perdeu o Kelce. Mas em compensação tem um grande elefante branco aí no meio dessa sala, que é o que vai acontecer se na hora H, na hora dos playoffs, a gente tiver um quarterback fora. Né? Essa rodada, Baltimore foi o maior prejudicado com os seus dois quarterbacks, né? Lamar Jackson e o Huntley não podendo jogar. Mas e se na hora H? Durante os playoffs, um Tom Brady testa positivo, ou um Rodgers, ou qualquer outro dos quarterbacks titulares, para onde que vai o negócio, né? Eu tenho certeza que a NFL está muito preocupada com isso. Eu não sei se tem muito o que fazer. Aquele esquema, a gente falou isso ano passado principalmente, né? Aquele esquema de bolha que a NBA fez não funciona para a NFL por questão logística, por número de pessoas envolvidas, tanto nos elencos como comissões técnicas ou suporte para o jogo acontecer. Não vejo possível. Eu acho que o que eles vão ter que fazer é minimizar, restringir ao máximo o contato entre os jogadores, menos treinos, mais reuniões online durante a semana para tentar evitar o spread, né? Mas vai ser uma situação complicada nesses playoffs. Acho que a gente vai ver ele muito do que rolar ser definido pela questão da pandemia e como afeta esporadicamente cada time. No jogo importante de playoff, eu resolvi ficar com o confronto da NFC East, Buffalo e New England. Os Bills então devolveram a derrota, né, que tinham perdido em casa, agora foram a Foxborough e ganharam bem. Jogaram bem, Josh Allen e companhia, mesmo tendo alguns desfalques por Covid, né, do recebedores, linha ofensiva, jogaram bem. E retomaram, se aproveitaram também no outro tropeço dos Patriots na semana passada e pularam na frente da divisão. É importante para eles porque a seed 1 já não dá mais. Né? Eles estão atrás dos Chiefs, faltam só 2 rodadas, já não dá mais. Sendo realista. Então, eles têm que tentar pegar a 2 ou a 3, que é para tentar jogar em casa os 2 primeiros jogos, né? Viajar só na final da conferência ou ver, de repente o Chiefs tropeça e ainda ter oportunidade de jogar a final da FC em casa. Então eles têm que ter isso em mente. Tem 2 bons jogos para fazer isso e os Patriots devem se classificar também, mas já ficaram um tiquinho para trás aí na disputa pensando em algo a mais, né? Porque quando a gente pensa em Patriots, a gente pensa no algo a mais. Que mais? As defesas tiveram alguns problemas esporádicos. A gente brincou perdão, no podcast sobre plano de jogo, né? Que o Patriots não repetiria aquela estratégia de só correr com a bola, apesar de ter corrido bem, mas não dava para só correr com a bola. O Mac Jones lançou para 32, completou 14, ou seja, pouco eficiente nesse jogo. Então, deu Bills. A zebra não podia ser outra. O Chargers fez mais um papelão, né, na sua ilustre carreira de papelões
e perdeu para os Texans lá em Houston. O Houston parecia o time que tá brigando por playoffs, né? Pela eficiência, turnovers e como conseguiu se impor. Os Chargers, que também tinham alguns problemas de Covid, né? Incluindo o Eckler, a falta dele não mexeu muito na eficiência da corrida, só diminuiu o número de vezes que corriam com a bola. As coisas acabaram ficando no ombro do Herbert e os turnovers foram decisivos. O Chargers agora tá nervoso. Tá nervoso porque ficar de fora desses playoffs vai ser um duro golpe para os planos dele de desenvolvimento da franquia, de consolidação de torcida e um monte de coisa. Para o time que preocupa, eu vou dos Browns, que vem há 2 semanas, né, com desfalques de Covid. Teve o Baker Mayfield de volta, né, ele tinha perdido a partida contra quem mesmo? Anterior. E agora jogou, mas não sei se estava enferrujado, não sei se foi um mau dia, não sei o que foi, que 4 interceptações. Quando a gente pensou na off-season, né, essa divisão, a gente olhava para os elencos e o dos Browns saltava à vista, né? Pela qualidade de defesa, pelo estilo de jogo que tinha implementado, e a defesa chegou perto de ganhar algumas partidas para eles, né? O Browns teve vários jogos de placar apertadinho, mas não foi o suficiente. Eles correm bem com a bola. Nessa partida contra os Packers até saíram um pouco desse estilo em alguns momentos. Enfim, é outro time que vai ser um duro golpe no ir para os playoffs, porque estava querendo se colocar, né, como uma dessas franquias de respeito, de que sempre estão lá com a nova comissão técnica, com esse esquema de jogar. Então, se ficar de fora, vai para uma off-season aí de possíveis mais mudanças do que eles gostariam. No matchup, eu fiquei com o direto, né? O confronto direto entre a escolha número 1 do draft desse ano e a escolha número 2. Os dois quarterbacks, Lawrence e Zach Wilson, 2 jogadores que jogam em time muito ruins, frente a frente, tiveram um confronto em que ninguém saltou os olhos, acabou que quem venceu foi o Jets, né? Mas por um monte de coisa. Se olhar os números, talvez o Lawrence foi um pouquinho melhor, foram 280 jardas, 26 passes completos em 39 tentativas, 7.2, ok, de média por tentativa, mas 0 touchdowns, né? Acabou influenciando na pontuação. E o Zach Wilson foram só 102 jardas lançadas, 14 com passe completo em 22, média baixíssima de 4.6, ou seja, todos números ruins, mas um touchdown e ainda mais um outro correndo com a bola. Ele no total teve 91 jardas, teve uma grande corrida que foi essa do touchdown. O Zach Wilson parece um pouco mais longe no desenvolvimento, mas o Lawrence tem toda essa questão atribulada aí que a gente não sabe, né? Como é que vai ser a transição para uma nova comissão técnica e tudo mais. Ou seja, a temporada não foi promissora para nenhum dos dois. Diferente dos quarterbacks do ano passado, né? O Herbert e o Burrow no pouco que ele teve em campo. Vamos ver como é que o futuro traz aí para esses dois caras. A lesão que me chama a atenção é do running back dos Chiefs, o Clyde Edwards-Helaire, que já desfalcou o Kansas City durante um tempinho e agora machucou a clavícula. Eu ainda não vi a exata gravidade, eu tinha visto que deu negativo lá no raio-x inicial, mas eles iam avaliar melhor. Se ele ficar de fora dos playoffs é brabo, porque eu sei que ele já passou esse tempo e o Chiefs conseguiu vencer com ele, sem a presença dele, mas na hora do playoff precisa correr um pouco mais com a bola e ele é o cara que eles confiam mais em entregar a bola na mão. E vamos torcer, né, para que seja só um descanso, poupá-lo por 2 jogos e que não seja nada mais. Personagem duplo nessa rodada e com tom negativo, né, que são os defensive tackles de Washington, time que levou uma surra dos Cowboys, e para piorar, 2 dos seus principais nomes, Jonathan Allen e o Daron Payne, saíram no tapa na sideline.
Era uma frustração que veio carregada do jogo passado, pelo que eu entendi. Se desentenderam de novo depois de uma série lá muito ruim da defesa. Foram muitas, eu entendo essa frustração. Mas dois caras, né, de peso, não só pelo tamanho, mas pela projeção dentro do time, que se conhecem há muito tempo, jogaram junto na universidade. Não podem, né? São profissionais, além de tudo. Eu sei que perder desse jeito, em sequência de derrotas, mexe com o psicológico, mas não dá. Numa organização que muitas vezes ela mesma se sabota, os jogadores pelo menos têm que colaborar, né? Tem que ajudar, tem que se juntar ali, porque eles ganharam a divisão ano passado, nada impede que no ano que vem tem bons jogadores no elenco, nada impede que no ano que vem voltem para a briga. E esse é o tipo de situação que mexe com as estruturas. Agora então para os destaques da rodada. O ofensivo tem que ser o Joe Burrow. Eu sei que eu podia ter trazido o Josh Allen, que jogou pra caramba, mas o Joe Burrow, 525 jardas lançadas, 4 touchdowns. Geralmente quando a gente pensa esses números assim, vem na cabeça aqueles jogos que o time já tá muito atrás, e tu começa a lançar a bola de qualquer jeito para tentar alguma coisa, né? Mas não foi o caso. Eles tiveram, não, o jogo sob controle quase sempre, abriram boa vantagem na palavra, mas nunca tiraram o pé do acelerador, né? E o Joe Burrow ainda deu uma entrevista muito engraçada depois, né? Relembrando o confronto do ano passado, numa situação parecida em que Baltimore aí estava na frente, indo para o playoff e tal, não sei o quê, e fez a mesma coisa, né? Carregou de pontos e tal, e eles deram o troco agora, né? Foram 2 vitórias expressivas contra o Ravens, que é, no momento, o maior rival para ganhar a divisão, e o Burrow aí se destacando. E uma baita recuperação em relação à temporada passada com a lesão e tal. Defensivamente, eu resolvi trazer do jogo do sábado dos Packers, o Rasul Douglas, porque ele foi uma adição de meio de campeonato. Pipocou por vários practice squads, nessa de que, né, que os times vão alocando jogadores porque pode ter problema de Covid e tal. E meio que no desespero por ter cornerbacks machucados, eles pegaram o Douglas, botaram em campo e o cara retribuiu com turnovers, né? Foram mais 2 nessa rodada. Começou lá naquela partida com o Arizona, aquela bola que veio para cima dele. Enfim. Mas nessa semana em específica, o time dele precisava muito dos turnovers, já que não estava conseguindo travar o Cleveland de mover a bola em campo. Os turnovers acabaram sendo o diferencial, 2 deles pelo jogo. Eu sei que o segundo teve uma puxada e tal, mas ele não tem nada com isso. O juiz marca, o juiz não marca, né? Ele fez o dele, interceptou a bola, tá aí o destaque. Special Teams, eu vou com o Berrios, vou voltar lá no jogo Jets e Jaguars, um jogo inexpressível, mas que trouxe 2 destaques aqui do programa. O Berrios retornou um kickoff, coisa rara ultimamente, mais de 100 jardas para touchdown, um lance muito bonito. Calor, eu vou para outro quarterback dessa classe, desse ano, o que tem menos nome, né? O menos badalado, em que se depositavam menos esperanças, que é o Sam Mills, dos Texans. Escolha de 3º round, eu falo desde a época pré-draft, passando pelo quando ele foi escolhido por Houston, e vários momentos aí do nosso podcast, eu sempre falo que ele é um jogador que tem talento, tinha pouca experiência de college, mas quando teve a oportunidade se mostrou bem lá em Stanford, e eu via nele qualidades interessantes, mas que estava numa situação ruim, porque o Texas, como um time bem dinamitado, eu não sei se dá para esperar que eles depositem a confiança no Mills para o ano que vem, por exemplo, para uma sequência de carreira, ou se eles vão procurar um nome mais de peso. Aí vai depender de oportunidade também. O fato é que o Mills tem mostrado seu valor, seja para ser o cara de Houston, ou de repente para ser trocado e cair numa situação um pouco melhor. Nessa rodada ele foi muito eficiente, foram 21 passes completos em 27, média de 9.4
jardas por tentativa de passe, foram 254 jardas, 2 touchdowns. Então, tá ali, tem jogo nele. Né? O resto é saber se essas histórias de desenvolvimento de jogador ainda cabem na liga. Para fechar a jogada, assim como na semana passada, eu vou com uma jogada de defesa, de jogador da linha defensiva que recupera a bola. Dessa vez foi o DeMarcus Lawrence que interceptou um passe do Heineken, levantou o braço, conseguiu pegar a bola e depois partiu. Partiu como se fosse um running back saltando por cima de gente e tal, até o touchdown, um lance bem bacana. Valeu, galera. Então, como vocês sabem, o link para essa jogada tá lá no site. E bora aí, bora até o podcast e semana que vem. Até mais.